Amostra Amazon. Ciência proibida. As experiências científicas mais perigosas, assustadoras e cruéis já realizadas e as que ainda podem colocar em risco o futuro da civilização. Salvador Nogueira. Introdução. O esqueleto no armário da ciência. A ciência foi a melhor coisa que já aconteceu à humanidade. É a ferramenta analítica mais poderosa que temos para tentar compreender o mundo que nos cerca, e a única realmente universal. Ao longo de sua jornada de pelo menos 200 mil anos desde a saída das savanas africanas, o ser humano empreendeu diversas tentativas de travar um contato efetivo e produtivo com a natureza. A mitologia, a religião e a filosofia são três dessas vertentes. Todas são respeitáveis, cada uma a seu modo, mas apresentam um inconveniente. Sua aplicação é pessoal e intransferível. A religião que funciona para mim pode não servir para você. Meu modo de pensar pode seguir uma certa linha racional, mas você pode optar por um caminho completamente diverso, e ainda assim igualmente irracional. Daí nascem as diferentes correntes filosóficas, que dialogam entre si, mas não se anulam ou se substituem. E até mesmo os mitos, por mais que abordem temas universais ou humanos, muitas vezes ficam circunscritos a determinadas culturas, ou presos a certos modos de enxergar a própria humanidade e seu contexto mais amplo. A ciência é uma tentativa de transcender essas diferenças e encontrar algo que seja comum a todos nós. Ela faz isso de uma forma muito efetiva e, surpreendentemente, simples. Seu objetivo é eliminar a subjetividade da observação e da compreensão do mundo. Em outras palavras, o conhecimento que ela constrói tem validade universal. Ela parte do pressuposto de que a natureza pode ser compreendida seja quem for o observador. Como? Aplicando um método capaz de inquirir diretamente a natureza. É a chamada experimentação, que já é praticada desde tempos imemoriais, mas ganhou sua expressão como parte inseparável do método científico a partir de Galileu Galilei, no século XVII. Não por acaso, ao estabelecer meios pelos quais se pode de fato chegar a conclusões universais, o pensador italiano foi perseguido por autoridades religiosas, que naturalmente preferiam outra coisa, a construção da sabedoria por decreto. Experimentos bem feitos, que seguem o método científico, não mentem. É fato. Se você executar uma série de procedimentos detalhadamente descritos, obterá um determinado resultado. Se outra pessoa seguir com o mesmo rigor aquelas descrições, deve, em princípio, chegar ao mesmo resultado. Ou, pelo menos, foi sobre essas bases que toda a credibilidade da ciência foi construída. E é por isso que hoje a civilização, amparada pelo sucesso da empreitada, nunca foi tão próspera. Duvida? Tente se lembrar de como era a vida sem antibióticos. Quantas vezes você já os tomou? Cada uma das infecções debelada com o uso de medicamentos era uma chance clara que você teve de morrer e que, no entanto, foi superada sem maiores sobressaltos. Não fosse a ciência, jamais teria sido possível chegar a drogas tão eficazes. E o que dizer das vacinas? O raciocínio é o mesmo, e é por essas razões que a expectativa de vida disparou durante o século XX e continua a subir no século XXI. E não é só uma questão de sobrevivência. A tecnologia advinda do progresso científico transformou o planeta em que vivemos numa aldeia global. Ideias se espalham como nunca antes, informação se dissemina à velocidade das fibras ópticas e com isso podemos universalizar nossos sucessos. O psicólogo evolutivo canadense Steven Pinker, da Universidade de Harvard, produziu em 2013 o que talvez seja a mais contundente obra a defender nossos sucessos. Em Os Anjos Bons da Nossa Natureza, ele destaca uma ideia que soa contraintuitiva. O mundo pode parecer violento e mau, mas a verdade é que nunca vivemos numa sociedade tão pacífica. Já estamos há 70 anos sem guerras mundiais, que podem ser definidas como conflitos de grande proporção que envolvem duas grandes potências bélicas em lados opostos. E, embora a violência nas grandes cidades ainda exista, há uma tendência forte de declínio e repúdio. Ainda há violência contra a mulher, claro, mas agora ela é combatida com firmeza, e a tendência é de queda. Durante boa parte da história humana, ela foi simplesmente ignorada como um não problema.
Isso também se aplica à violência contra crianças, que hoje é repudiada até nas menores escalas. Mesmo a guerra se tornou mais limpa. Ainda que siga existindo em partes do mundo, ela não é mais um vale-tudo. Não é permissível pilhar e estuprar quando se invade o território de um inimigo. E, nas vezes em que isso acontece, o episódio é visto como uma abominação. E, apesar de termos a impressão de viver permanentemente em guerra, a humanidade mata muito menos hoje em conflitos de todo tipo do que antes. Não muito tempo atrás, no velho oeste americano, disputas triviais eram resolvidas na bala. Antes disso, no fio da espada. E ainda mais atrás, na clava. Hoje, esse tipo de violência é bem menos comum. E escandaliza tanto que, quando ganha as páginas dos jornais e as telas dos programas policiais, nos faz pensar que vivemos na mais violenta das épocas. Mas não é o que a frieza dos números, iluminada pela própria ciência, mostra. É tentador querermos também atribuir à própria ascensão da ciência essa qualidade redentora. Afinal, o declínio da violência vem acompanhado da compreensão cada vez maior do mundo em que vivemos. Será que é a ciência grande responsável por nosso sucesso recente? A resposta é um categórico não. É a famosa diferença entre correlação e causação. A ciência e nosso progresso social avançaram de mãos dadas nos últimos séculos, mas não um por causa do outro. A correlação pode levar a uma conclusão falsa. A ciência, de fato, é um instrumento extraordinário de construção positiva e produtiva da nossa realidade. Mas ela também pode ser usada para o mal. E como pode? Este livro é uma tentativa de mostrar isso. Revelar quando e como se manifesta o lado sombrio da ciência. Uma força que, se não for controlada, pode levar a humanidade ao desastre, com a mesma rapidez com que o progresso científico nos ajudou a obter a vida e o conforto que temos hoje. Não se engane, você não encontrará maior fã do progresso científico do que eu. Passei os últimos 15 anos reportando todos os prodigiosos sucessos desta época transformadora da humanidade, em que os segredos do universo exterior, galáxias, estrelas e planetas, e do cosmos interior, a genética, a genômica e o cérebro, se descortinam diante de nós, diante do poderio intelectual da ciência. Carl Sagan destacou como poucos a importância do pensamento científico na civilização. Em seu clássico Mundo Assombrado pelos Demônios, o astrônomo americano apresenta a capacidade autocorretiva da ciência e o pensamento cético decorrente do método científico como instrumentos fundamentais para o futuro da humanidade. De fato, a ciência se autocorrige. Com o passar do tempo, ideias equivocadas são excluídas e substituídas por ideias melhores, que permanecem em voga até que novos experimentos, novas perguntas formuladas à natureza, obriguem à busca de algo ainda melhor. A ciência anda sempre para frente, e não aceita declarações pelo valor de face. Sua afirmação só tem valor se puder ser confrontada pelos fatos e ainda assim permanecer válida. Mas não podemos transferir as qualidades da ciência para os próprios cientistas. Estamos falando, afinal de contas, de seres humanos, com todos os defeitos e problemas que os assombram desde que o mundo é mundo. Podemos estar melhorando coletivamente, como sociedade, mas, individualmente, ainda existe muita gente que acaba escolhendo o caminho errado. E o próprio ambiente acadêmico que cerca a ciência muitas vezes os empurra nessa direção ruim. Os problemas com a ética se tornam ainda mais agudos quando começamos a desenvolver tecnologias tão poderosas que colocam em risco nossa própria existência. Foi no século XX em que nos vimos, pela primeira vez, ameaçados pelo fantasma da autodestruição, após a detonação das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, em 1945. Muitos de nós começamos a pensar que finalmente nosso progresso tecnológico havia superado nosso nível de sabedoria e que o fim da humanidade era iminente. Quase um século depois, ainda estamos aqui. Boa notícia. Em compensação, os perigos se multiplicaram. Nunca estivemos tão ameaçados. E a bomba agora é o menor dos nossos problemas. O futuro nos reserva promessas incríveis e riscos ainda maiores. A única saída é reconhecermos que a ciência, por si só, não faz milagres. Milagroso é o uso sábio e consciente do progresso científico, pautado pela moralidade e pela ética.
Ainda não sabemos exatamente o que está nos levando ao progresso social das últimas décadas, que, como mostrou Pinker, inclui o período mais pacífico de toda a nossa história. Mas, sem dúvida, a moralidade tem um papel essencial. As palavras-chave aqui são empatia e tolerância. Pinker acredita que diversas construções sociais, ao longo da história humana, contribuíram para a crescente redução da violência. Nesse contexto, ele atribui especial valor à criação da imprensa. Foi ela que permitiu a disseminação de ideias com a publicação de livros e a multiplicação das narrativas de dramas humanos, cultivando, pouco a pouco, um nível de empatia nos indivíduos que antes não existia. Ao ler histórias e se colocar na pele de outros, aprendemos a entender que há sofrimento e alegria além de nós mesmos. Junto com a empatia, vem a tolerância. Ao enxergarmos e vivenciarmos mentalmente pontos de vista e experiências de vida diferentes dos nossos, passamos a respeitar mais o próximo e aceitar que sua posição é igualmente válida. O respeito à diferença e, mais que isso, a apreciação da diferença, a noção de que termos pessoas diferentes, ideias diferentes, valores diferentes, todos permeados pelo respeito mútuo, só faz por aumentar a riqueza do legado cultural humano. A ascensão da empatia e da tolerância como referências fundamentais da moralidade tem dado resultado até agora. Tem ajudado a promover os direitos individuais e a crescente prosperidade das populações humanas. Contudo, daqui para frente, isso talvez não baste. Será que a sabedoria coletiva humana conseguirá acompanhar a evolução da ciência e da tecnologia? É uma pergunta que tortura pensadores há mais de um século, e o tempo para respondê-la está acabando. Essa é a tônica da viagem que faremos nas próximas páginas. Primeiro, vamos conhecer os mais notórios casos em que os cientistas e a ciência fracassaram em promover o bem, seja por puro barbarismo, seja por limitações inerentes ao processo científico. E então avançaremos na direção do futuro, vislumbrando as ameaças que nos aguardam nas próximas décadas do século XXI. Mas não se preocupe, há luz no fim do túnel, e não é o trem vindo na direção oposta. Esse é o principal motivo pelo qual me sinto feliz de poder escrever este livro. Sem consciência de onde estamos nos metendo, não teríamos a menor chance. Mas se soubermos administrar o ímpeto da ciência, direcionando-a para o bem, podemos florescer e nos tornar de fato uma civilização sábia, próspera e longeva. Eu acredito. Quando os cientistas mentem, um breve apanhado de fraudes científicas, da antiguidade ao século XXI. É por duvidar que investigamos, e é por investigar que reconhecemos a verdade. Peter Abelard, filósofo medieval francês. Por mais que questionemos o poder do método científico, e sigamos a linha de raciocínio segundo a qual teorias científicas não podem ser comprovadas, elas meramente sobrevivem até o dia em que são refutadas por outra descoberta ou teoria. O sucesso da ciência em descrever e entender o mundo é inegável. É que ela tem um poder incomparável de autocorreção. Não há como ideias enganosas se perpetuarem indefinidamente no corpo do conhecimento científico. O método científico, que exige reprodução de resultados e consistência na observação da natureza, tem embutido em si a habilidade de expurgar erros. Cedo ou tarde, alguém tentará refazer a experiência e descobrir a mentira. Isso pode levar bastante tempo, às vezes, mas uma hora acontece. A ciência, definitivamente, funciona. Mas aqui cabe um alerta. Não podemos confundir a ciência com os cientistas em si. Enquanto a primeira é um ideal abstrato, os segundos são os construtores muito reais e palpáveis desse ideal e são tão humanos quanto qualquer um, com qualidades e defeitos. É óbvio, eu sei, mas ainda assim acho importante dizer com todas as letras, ser cientista não é um atestado automático de honestidade. É verdade que a maioria dos pesquisadores se pauta pela ética e pela moral, assim como, quero crer, a maioria das pessoas do mundo. Mas também é verdade que nem todos farão isso, e sempre teremos um pequeno percentual de pessoas que se desgarram dessa linha de atuação, pelos mais variados motivos. A seguir, vamos visitar alguns casos em que, por uma ou outra razão, cientistas de diversas épocas se desviaram do bom caminho, e, por engano ou
Mais frequentemente, por enganação, colocaram em xeque a reputação da própria ciência como um instrumento para descrever a realidade. Ptolomeu e a fraude de 1400 anos. A astronomia é a mais antiga das ciências. Por isso, faz todo o sentido começarmos nossa lista de enganos e trapaças por ela. Isso nos permite voltar à antiguidade e falar do que pode ter sido o primeiro caso registrado de fraude científica. O protagonista aqui é Cláudio Ptolomeu, o pensador de Alexandria que viveu no século II e produziu uma obra que foi referência para a astronomia durante os 1400 anos seguintes. Poucos trabalhos poderiam ter resistido por tanto tempo. Essa longevidade incomparável deveu-se a dois motivos. Primeiro, praticamente ninguém discordava das premissas básicas sobre as quais se assentava a ciência de Ptolomeu. Havia uma simpatia natural pela obra dele. Segundo, apesar das evidências de que havia problemas com o modelo ptolomaico, ninguém conseguia fazer melhor. Ptolomeu foi o primeiro astrônomo a formular um modelo dos movimentos celestes que permitia prever a posição futura dos astros. Era, portanto, uma teoria, na acepção moderna do termo, um conjunto de hipóteses que partia de certos pressupostos e se colocava à prova diante de todos, oferecendo predições que poderiam ser testadas. Como quase todos os astrônomos da antiguidade, ele defendia um modelo geocêntrico do universo, segundo o qual a Terra ficava no centro de tudo. O universo era meio como uma cebola, em que cada camada trazia um dos planetas, e era considerado o planeta tudo que viajasse pelo céu num padrão de movimento diferente das estrelas de fundo, o que incluía Sol e Lua. As camadas dessa cebola cósmica abrigavam, de dentro para fora, Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter e Saturno, os únicos objetos conhecidos, todos visíveis a olho nu. A última das camadas era a das estrelas fixas, assim descritas porque pareciam estar sempre no mesmo lugar. Hoje sabemos que elas também se movem, mas suas mudanças de posição só se tornam perceptíveis após milhares de anos. Esse era o feijão com arroz da astronomia da época. O que Ptolomeu fez, com inegável brilhantismo, foi criar um sistema geométrico que usava essas relações para fazer previsões. Ele permitia determinar a posição prevista dos planetas, em cada momento do tempo, com base em tabelas simples, uma inovação sem precedentes. Funcionava. Naquelas, a precisão não era maravilhosa, mas a simplicidade de uso e os acertos aproximados, numa época em que não havia astronomia de precisão, eram impressionantes. Ptolomeu descreveu o conjunto de sua obra astronômica no livro Sintaxe Matemática, que acabou ficando mais famoso pelo título árabe, Almagesto, publicado por volta de 150 d.C. Ele trazia, além da apresentação de seu modelo geocêntrico do universo, e das tabelas que descrevem e preveem os movimentos planetários, um catálogo de 1022 estrelas baseado em observações do próprio astrônomo. Esse trabalho se tornou a base da astronomia até o século XVI, quando Nicolau Copérnico abalou todas as estruturas da ciência e da fé, ao sugerir que o Sol, e não a Terra, estava no centro do sistema planetário. Nosso mundo seria apenas mais um planeta, que se move pelo espaço enquanto gira em torno de si mesmo. Uma ideia que se mostrou acertada, mas que boa parte da humanidade não engoliu com facilidade na época. E, pasme, até hoje há quem não conheça ou não aceite. Ok, Ptolomeu foi superado. Até aí, nenhum problema. O problema é que ele mentiu. Hoje, vários cientistas que estudaram a fundo o Almagesto estão convencidos de que muitas das supostas observações feitas pelo astrônomo, na verdade, nunca aconteceram. A superioridade do modelo ptolomaico com relação a seus predecessores era justificada pelo fato de ter sido baseada em observações que supostamente confirmavam suas previsões. De fato, o Almagesto, ao falar dos movimentos planetários, apresentava sempre o resultado de medições celestes, que não eram exatamente aquelas previstas pelo modelo, mas algo muito próximo. Hoje compreendemos tão bem os movimentos celestes que podemos recriar com facilidade aquelas observações, e constatar que eram, na melhor das hipóteses, erros grosseiros, na pior, invenções mesmo, forjadas para comprovar as previsões do modelo teórico.
Também há evidências de que o catálogo de estrelas de Ptolomeu tenha sido plagiado de outro famoso astrônomo da antiguidade, o grego Hiparco. Ele viveu em Rhodes, no século II a.C., e é considerado o fundador da astronomia científica. Foi Hiparco quem produziu o primeiro catálogo estelar de que se tem notícia. E há suspeitas de que Ptolomeu tenha simplesmente se apropriado dessas observações, tomando-as como suas. Sabe por quê? Porque há um erro sistemático na posição de todas as estrelas. Se Ptolomeu tivesse, de fato, observado os corpos celestes, como disse ter feito, esse erro não estaria lá. Já se ele pegasse o catálogo de Hiparco, feito mais de 3 séculos antes, e só recalculasse a posição das estrelas, para incluir o suposto efeito da precessão dos equinócios, um fenômeno ligado à variação da inclinação do eixo da Terra, chegaria exatamente às posições que de fato incluíam no Almagesto, em vez de observar e medir as coisas, como alegava ter feito. Ptolomeu pegou um trabalho de outro, e o copiou tão diretamente que reproduziu até os erros. Sinistro, não? E o que talvez tenha sido mais grave é que, durante muito tempo, ninguém tinha os instrumentos para checar tudo isso. Quaisquer erros na medição das posições dos astros podiam ser atribuídos à imprecisão técnica dos instrumentos. E o modelo ptolomaico era tão útil e condizente com o que se esperava do universo, com a Terra imóvel no centro, que durante mais de 1000 anos ele foi a letra da lei. Mesmo depois que Copérnico resolveu virar a astronomia de ponta cabeça, Ptolomeu ainda seguia sendo o favorito da maioria. Foi preciso a ação decisiva de gente como Galileu Galilei e Johannes Kepler para finalmente destronar o velho astrônomo de Alexandria. É impossível menosprezar o efeito que Ptolomeu teve sobre os rumos da pesquisa dos céus. Importante lembrar que, em sua época, não só não havia uma formalização do modus operandi da ciência, como também não existia um código estrito de ética. Há quem sugira que Ptolomeu agiu de boa fé, amparando com observações mais ou falsas o que ele julgava ser uma boa teoria. Mas nem todo mundo concorda com isso. O geofísico Robert R. Newton analisou a fundo a obra do velho astrônomo, e em 1977 chegou à conclusão de que, não importa o ponto de vista escolhido, Ptolomeu teve conduta criminosa e traiu a integridade de sua profissão. Segundo ele, o Almagesto produziu mais danos à astronomia que qualquer outro trabalho já escrito, e a astronomia teria se saído melhor se ele nunca tivesse existido. A conclusão é taxativa. Ptolomeu não é o maior astrônomo da antiguidade. Ele é algo ainda mais incomum, a fraude mais bem-sucedida na história da ciência. O fato de que até hoje discutimos o caso de Ptolomeu revela como o santo muitas vezes é de barro. A ciência tem mesmo o poder de se autocorrigir, mas nem sempre isso é rápido e depende muito da mentalidade da época e da disponibilidade que outros cientistas tenham de verificar para validar fatos já aceitos e tidos como comprovados por eles mesmos. A contabilidade criativa de Colombo. Um dos leitores de Ptolomeu, mais de 1000 anos depois, foi Cristóvão Colombo, nascido em Gênova em meados do século XV e filho de um tecelão que também vendia queijos. Ele era um autodidata ambicioso. Leu dezenas de livros e adquiriu uma obsessão. Queria dar a volta no mundo e estabelecer uma rota para as Índias atravessando o Atlântico. Naquela época, ao contrário do que você pode ter ouvido dizer, a ideia de que a Terra é redonda já era completamente aceita. Ninguém que fosse minimamente letrado duvidava dela. Na verdade, tanto a esfericidade da Terra quanto a possibilidade de atravessar o Atlântico para chegar ao Oriente, navegando na direção oeste, já haviam sido discutidas exaustão na antiguidade. O grego Eratóstenes, no século III a.C., foi o primeiro a calcular a circunferência da Terra. Isso sem sequer sair do Egito. Ele sabia que no dia do solstício de verão, na cidade de Siena, exatamente ao meio-dia, o sol estaria a pino, e sua luz atingiria o fundo de um poço sem projetar sombra alguma em suas paredes. Mas em Alexandria, nesse mesmo horário, o sol estaria num ângulo um pouco diferente. Ao medir esse ângulo usando relações trigonométricas, somadas à distância entre Siena e Alexandria, Eratóstenes conseguiu calcular a circunferência da Terra. O método era perfeito. Se as mesmas medidas fossem tomadas hoje, com técnicas modernas,
chegaríamos a pouco mais de 40 mil quilômetros, praticamente na mosca. Contudo, considerando as incertezas que temos sobre as unidades usadas por Eratosthenes e as medições incertas sobre distâncias, contadas em passos e depois convertidas em estádios, unidade grega de comprimento que podia variar entre 157 e 209 metros, ele pode ter errado a estimativa em até 16,3%. Outros geógrafos antigos fizeram experimentos alternativos, chegando a resultados próximos. Dentre eles estava Posidônio, no século I a.C., que aparentemente chegou a resultados semelhantes aos de Eratosthenes. Mas de novo unidades de medida causaram alguma confusão, e quando Estrabão escreveu sobre o resultado de Posidônio, apresentou uma circunferência 33% menor do que a real em discrepância com o resultado original de Eratosthenes. Aliás, Estrabão não só encolhe o tamanho da Terra, como menciona em sua obra a possibilidade de navegar até as Índias pelo oeste. Ptolomeu, por sua vez, meramente reproduz o valor atribuído por Estrabão a Posidônio. O resultado é que a Terra ptolomaica também saiu menor que a real, ou aconteceu novamente alguma atrapalhada com as unidades. Esses autores, além de tudo, tendiam também a superestimar o tamanho da Eurásia, o que deixava o oceano que separava a Europa da Ásia ainda menor. Quando Colombo leu tudo isso, ele seletivamente formou a convicção de que precisava estabelecer uma nova rota para as Índias. Seu pensamento sempre foi marcado por um caráter profético. Ele julgava estar destinado a grandes coisas e adaptava os conhecimentos que absorvia de forma a encaixá-los nessa visão preconcebida de seu papel na história. Colombo estudou esses livros, fez centenas de anotações nas margens deles e saiu com ideias sobre o mundo que eram caracteristicamente simples e fortes e algumas vezes erradas. O tipo de ideia que uma pessoa autodidata ganha a partir da leitura independente é que se agarra em detrimento de qualquer coisa que outros tentem dizer a ela, escreveu o historiador americano Edmund Morgan, 1916-2013. A mais forte delas era errada, especificamente, de que a distância entre a Europa e a costa leste da Ásia era curta, e que a Espanha estava mais perto da China pelo oeste do que pelo leste. Colombo nunca abandonou essa convicção. Até aí, tudo bem. Ter ideias fortes, ainda que erradas, faz parte do negócio. Mas Colombo tinha de convencer outros, notadamente, os governantes capazes de financiar sua viagem exploratória, de que estava certo. E, para isso, ele provavelmente cometeu fraude. No mínimo, torceu as informações, escolhendo os dados mais favoráveis e omitindo os desfavoráveis. Uma prática que, hoje em dia, é conhecida no mundo empresarial como contabilidade criativa. Primeiro, Colombo escolheu as fontes históricas que apontavam as maiores extensões para as terras conhecidas, e deixavam menos espaço para o oceano. Também escolheu as fontes que ofereciam a menor circunferência para a Terra. Até aí, só seleção de resultados. Mas então vem o golpe imperdoável. Ele se apropria de uma medida que traduz graus em milhas, feita sob as ordens do califa árabe Al-Mamun, no século IX, para realizar seus cálculos. Mas ignora completamente, de propósito ou sem querer, provavelmente jamais saberemos, que as milhas de Al-Mamun são milhas árabes, com mais de 2 km de extensão, e não as milhas romanas, com cerca de 5 km. Com toda essa mágica numérica, Colombo conseguiu encolher a Terra em mais de 25%, e a China ficou a meros 4.400 km da Espanha, pelo caminho do oeste. Colombo foi dispensado pela corte portuguesa em 1485 e de novo em 1488, nesta segunda tentativa. Logo depois de Bartolomeu Dias ter circunnavegado a África e achado uma outra rota para as Índias, pelo leste, resolveu tentar a sorte em Gênova e Veneza, mas também não obteve êxito. Lá ninguém se interessou por seu plano. Em 1486, ele apresentou a ideia aos monarcas espanhóis, Fernando e Isabel. Em todas essas ocasiões, os governantes submeteram os planos a painéis de especialistas, um procedimento que, aliás, se tornou padrão no meio acadêmico moderno, e os sábios rechaçaram com veemência as conclusões de Colombo sobre o tamanho do oceano que separava a Europa da Ásia. Mas, na Espanha, bateu uma dúvida.
Colombo deve estar errado. Mas e se não estiver? Por conta disso, os reis católicos decidiram dar uma modesta pensão ao genovês, para impedi-lo de levar sua proposta a outro lugar. Mas Colombo não sossegaria até convencê-los a financiar a empreitada, o que finalmente conseguiu em janeiro de 1492. Foi a primeira de 4 grandes expedições capitaneadas por ele. Seria Colombo capaz de cometer fraude científica, manipulando números e unidades? No fundo, os números pouco importavam para ele. Sua visão profética, sua convicção, era mais importante. O duro era convencer os outros, e ele parecia estar disposto a tudo. É fato registrado em seus diários que ele também fraudou diariamente a distância navegada por sua flotilha para dar aos marinheiros a impressão de que eles nem chegaram a se afastar muito da Espanha e, com isso, impedir o pânico da tripulação. Talvez necessário, mas não muito ético. Tudo em nome de uma visão pessoal. É um jeito perigoso de conduzir as coisas. E outra, fosse motivado por cálculos equivocados ou por profecia. A realidade é que Colombo estava errado. Não havia suprimentos suficientes em sua embarcação para realizar uma travessia da Europa até a Ásia, através do Atlântico. Se a América não estivesse no meio do caminho, teria sido uma missão suicida. Depois da viagem inaugural, o genovês ainda faria 3 viagens ao Novo Mundo e estabeleceria uma colônia na América Central, iniciando o processo de ocupação europeia do continente. Mas, em seus escritos, ele jamais admite que se tratava de um novo mundo. Colombo morreu em 1506 e, ao que tudo indica, levou para o túmulo a ideia de que, de fato, havia chegado às Índias. O homem de Piltdown e o falso perdido. Em meados do século XIX, havia um frenesi envolvendo os fósseis de criaturas extintas. Os primeiros dinossauros começaram a ser descritos em artigos científicos. Restos de estranhas criaturas quase humanas foram encontradas no Vale do Rio Neander, na Alemanha, os famosos Neandertais. Em 1858 os naturalistas britânicos Charles Darwin e Alfred Russel Wallace apresentaram a teoria que daria sentido a todas essas criaturas do passado, a evolução das espécies por meio da seleção natural. No ano seguinte, o mais famoso dos dois publicaria sua obra-prima científica, o livro sobre a origem das espécies, e daria início à busca por elos perdidos que fizessem a ponte entre todas as criaturas modernas da biosfera terrestre. Em sua grande obra, provavelmente para evitar controvérsias, Darwin evitou discutir longamente a evolução humana, mas o fez sem rodeios em 1871, no livro A Descendência do Homem, e a caça a criaturas que pudessem representar versões anteriores do gênero humano começou. Uma grande descoberta foi feita em 1891, na ilha de Java, na Indonésia, o primeiro exemplar da criatura que viria a ser conhecida como Homo erectus. Ela tinha cérebro menor que o nosso, mas era notavelmente similar à nossa espécie. Era um primeiro passo na busca por nossos ancestrais mais antigos. Não se compararia, contudo, à descoberta espetacular anunciada em 1912, na Inglaterra. Tudo começou no início daquele ano, quando Arthur Smith Howard, curador de geologia do Museu de História Natural inglês, recebeu uma carta do advogado e arqueólogo amador Charles Dawson, a respeito da descoberta de um fragmento fóssil de crânio similar a humano numa mina de cascalho em Piltdown, no condado de Sussex. Empolgado com a descrição do achado, o Howard empreendeu uma escavação em parceria com Dawson em busca de mais fósseis. E eles encontraram um bocado de coisas em Piltdown, mais fragmentos do crânio, uma mandíbula com 2 dentes, vários fósseis animais e até mesmo algumas ferramentas primitivas de pedra. A empolgação tomou conta de todos. Estariam eles diante de um antigo ancestral humano? O Howard presumiu que todos os fragmentos cranianos pertenciam ao mesmo indivíduo e produziu uma reconstrução completa. Descreveu uma criatura com cérebro de tamanho igual ao dos humanos modernos, mas mandíbula parecida ao dos símios, ainda que os dentes parecessem humanos. Em dezembro de 1912, o Howard fez o anúncio da descoberta espetacular. Estávamos diante da espécie batizada de Arthropus dawsoni, nome que se traduzia em algo como o Homem do Alvorecer de Dawson, uma homenagem a seu descobridor.
mas acabou mais conhecido simplesmente como Homem de Piltdown. Segundo os estudiosos, esse humano primitivo teria vivido cerca de 500 mil anos atrás e se encaixava perfeitamente como elo perdido entre nós e nossos ancestrais simiescos, evidenciando que nossa capacidade craniana superior teria surgido antes do recolhimento da mandíbula. O achado foi celebrado e aceito pela maior parte da comunidade científica. O inglês mais antigo, como ficou conhecido, era a descoberta maiúscula a demonstrar a rota percorrida pela evolução humana. Mas, claro, aumentou da grande revelação, houve quem discordasse. Cientistas da instituição Smithsoniana, nos Estados Unidos, desde o início acharam tudo muito suspeito, principalmente o estado do fóssil, cujas partes pareciam ter sido fragmentadas de propósito. Mas o consenso da época foi de que o Homem de Piltdown existiu mesmo. Em 1913, um novo dente foi encontrado, um canino que batia exatamente com a expectativa gerada a partir da reconstrução do fóssil. Em 1914, um pedaço de osso de elefante fossilizado e entalhado, suposta ferramenta usada pelo homem primitivo, apelidada de taco de cricket, foi encontrado em Piltdown. E Charles Dawson disse ter achado um dente molar e pedaços de crânio num sítio próximo a Piltdown em 1915, supostamente derrubando qualquer dúvida que pudesse restar. Mas aí em 1916, com apenas 52 anos, Charles Dawson morreu de septicemia, e nunca mais ninguém encontrou mais nada que pudesse remotamente se parecer com o Homem de Piltdown. Pior, diversas descobertas posteriores pareciam contradizer completamente a história narrada pelo fóssil inglês. Na década de 1920, começaram a aparecer os primeiros fósseis de hominídeos na África, e eles narravam outra história. A caixa craniana teria sido a última coisa a crescer na linhagem humana. A mandíbula similar à nossa teria vindo primeiro. Conforme a família evolutiva foi ganhando mais adeptos, o Homem de Piltdown parecia cada vez mais um peixe fora d'água. Até que, no fim da década de 1940, quase 4 décadas depois do achado original, o pessoal do Museu de História Natural resolveu realizar testes de flúor no fóssil. Essa técnica explora a tendência que o flúor do solo tende a se acumular em ossos e dentes enterrados, e permite determinar a idade deles. E aí que Neto Clay descobriu que o tal Homem de Piltdown devia ter menos de 50 mil anos, jovem demais para ser um elo perdido. A batata estava assando. Diante da confusão, novos testes foram realizados por José Linério e Friedrich Clark, da Universidade de Oxford, ainda mais sérios. Em novembro de 1953, a revista americana Time deu ponto final à história, reunindo as descobertas feitas por Clay, Clark e Linér. Um artigo demonstrava que o Homem de Piltdown era uma fraude, composta por um crânio realmente humano da época medieval, a mandíbula de um orangotango e dentes fósseis de chimpanzé, adulterados para lembrarem a dentição humana. O envelhecimento das peças fora feito ao submergi-las em ácido crômico e uma solução ferrosa. Ficaram todas com tom avermelhado, e enganaram a maior parte da comunidade científica por mais de 4 décadas. Quem foi o responsável pela fraude? Até hoje ainda há discussões, embora todos os olhares se voltem para o principal suspeito, Charles Dawson. Após a revelação da trapaça, diversos outros achados feitos por ele ao longo dos anos foram analisados e acabaram se mostrando também falsificações. O Homem de Piltdown era somente o seu último e mais espetacular golpe. Mas por quê? O antropólogo britânico Miles Russell investigou a fundo suas motivações e traçou um perfil do principal suspeito da fraude. Descobridor do chamado elo perdido evolutivo entre primatas e humanos, Dawson foi uma celebridade da mídia no começo do século XX, o cientista amador mais famoso de sua geração, afirma. Fama e prestígio podem ser poderosas motivações, antes de se tornar um personagem mundial. Contudo, Dawson também já havia colhido alguns louros localmente, ajudando a fundar o Museu de Hastings e ali depositando suas descobertas. Formou muitos contatos, no meio científico e fora dele. Arthur Conan Doyle, médico e escritor famoso, criador de Sherlock Holmes, conhecia Dawson e morava perto de Piltdown.
o que fez com que alguns suspeitassem de que ele mesmo poderia ter cometido a fraude. Mas isso é tão improvável quanto algumas histórias do famoso detetive da ficção. O padre Jesus da Celsa Cruz conheceu Delson em 1909 e foi o descobridor do dente canino de Piltdown, em 1913. Poderia ser ele o verdadeiro autor da fraude? O paleontólogo Stephen J. Gould acreditava que sim, mas essa hipótese não é muito aceita. Afinal, o próprio Delson alegava ter feito a primeira descoberta um ano antes de ter conhecido Chardin, embora só tenha decidido escrever para Woodward sobre ela 4 anos depois. Poderia ter sido o próprio Woodward? Improvável. Embora estivesse em condições de fazê-lo, ele sempre teve ótima reputação como cientista, e fez uma contribuição genuinamente importante estudando fósseis de peixes. E foi Dawson que o procurou, para começo de conversa. Mas uma descoberta pode indicar que houve, pelo menos, um cúmplice de Dawson. Foi no próprio Museu de História Natural. Em 1978, foi encontrado um baú que pertenceu a Martin Hinton, que trabalhava lá e era colega de Woodward. Em seu interior, havia ossos e dentes manchados, envelhecidos pelo mesmo processo de fabricação do homem de Piltdown. Também foram achados ossos esculpidos da mesma forma que o taco de cricket, e uma velha lata de cigarros dele também continha um dente adulterado pelo mesmo processo. Será que Hinton estava investigando a fraude? Ajudou a perpetrá-la? Ou, ainda, foi seu único, e verdadeiro, criador? O que mais surpreende, no entanto, não é a fraude em si, mas que ela tenha durado tanto tempo sem um questionamento sério por parte de outros pesquisadores. Até hoje o nome Piltdown dá calafrios na comunidade científica, diz Russell. A dúvida que, no fundo, todo mundo tem é, em meio aos caquinhos que temos por aí contando a história da evolução humana, podem existir outras fraudes da mesma magnitude? Em 2003, uma descoberta extraordinária foi feita na Ilha de Flores, na Indonésia, uma espécie miniaturizada de hominídeo, que possivelmente conviveu com os humanos modernos. O Homo florensis ganhou o apelido de Hobbit e causa ainda hoje grandes debates, embora seja aceito por todos os cientistas como um fóssil real. O que se discute é meramente se ele é mesmo outra espécie, ou apenas tinha alguma patologia, como o nanismo. Tendemos a acreditar que uma fraude tão duradoura e espetacular como a de Piltdown não poderia mais ser perpetrada nos dias de hoje. Será? Boa tarde mais, fusão a frio. Em 24 de março de 1989, uma dupla de cientistas fez o que poderia muito bem ter sido o mais importante anúncio da história da humanidade: a descoberta de um meio de produzir energia da mesma maneira que as estrelas fazem, de forma completamente limpa e eficiente, e sem exigir o calor de milhões de graus encontrado nos núcleos estelares. Era a chamada fusão a frio. Ela poderia revolucionar o mundo, solucionando para sempre problemas como o aquecimento global. Os autores da descoberta eram Martin Fleischmann, da Universidade de Southampton, no Reino Unido, e Stanley Pons, da Universidade de Utah, nos Estados Unidos. Ambos tinham reputações irretocáveis e eram considerados cientistas do mais alto calibre. E, no entanto, a euforia não durou muito mais que um mês, e seguimos até hoje em busca de fontes de energia que possam resolver nossos problemas ambientais e substituir completamente a queima de combustíveis fósseis. O que aconteceu? Bem, para começar, fusão nuclear por si só não é um conceito nada absurdo. É o que acontece no coração do Sol. Diante de enorme pressão interna exercida pela gravidade da estrela, os átomos de hidrogênio concentrados no núcleo do astro vencem a força repulsiva que os mantém separados e grudam uns nos outros. Daí o nome fusão nuclear. Ao colarem uns nos outros e produzirem o segundo elemento químico mais leve da tabela periódica, o hélio traço, uma pequena parte da massa total é convertida em energia. Muita energia. E o que faz o Sol brilhar? Há décadas a humanidade tenta recriar esse processo na Terra, de forma controlada. A ideia mais aventada é a construção de um reator de fusão, que usa lasers para comprimir os núcleos atômicos num espaço muito pequeno, gerando, em pequena escala, a mesma pressão existente nas estrelas. Diversos experimentos, ao longo dos anos, conseguiram obter esse resultado. O único problema é que, para chegar a essas condições,
sempre se gastou mais energia do que a obtida pelas reações de fusão controlada. Fusão descontrolada nós já dominamos há tempos, e é o que faz as bombas de hidrogênio, sucessores das primeiras armas atômicas, funcionarem. Mas é um processo inútil para qualquer outra coisa que não seja a autodestruição da humanidade. Um consórcio internacional de países se reuniu em 2007 para tentar vencer essa guerra tecnológica, a um custo de uns 16 bilhões de dólares. China, União Europeia, Índia, Japão, Coreia do Sul, Rússia e Estados Unidos decidiram construir juntos o ITER, International Termonuclear Experimental Reactor, a usina piloto que promete dominar a produção de energia por fusão nuclear. A construção começou em 2013. E o início das operações deve acontecer em 2020. Se tudo der certo, em 2027, o complexo bilionário deve conseguir gerar 500 megawatts de energia, consumindo apenas 10% disso. É apenas uma prova de conceito, e ainda está a 2 décadas de nós. Tudo isso para que você tenha uma ideia da revolução que Fleischmann e Pons estavam sugerindo. Esqueça reatores bilionários, com seus lasers e sistemas sofisticadíssimos. Se a dupla de cientistas estivesse correta, seria possível fazer a mesma coisa à temperatura ambiente. Daí o nome de fusão a frio, usando equipamentos tão simples quanto 2 eletrodos de paládio embebidos em água. Esse metal foi escolhido porque, como já era sabido, ele consegue absorver grande quantidade de hidrogênio. A ideia de Fleischmann e Pons foi a seguinte: primeiro, em vez de usar água comum na experiência, eles usaram água pesada. Nessa água, as moléculas não são compostas por hidrogênio comum, mas por uma versão mais pesada, o deutério, um isótopo, variação, hidrogênio que contém um próton e um nêutron no núcleo. Os cientistas passaram uma corrente elétrica pelos pedaços de paládio e pela água. Aconteceu o fenômeno conhecido como eletrólise. O oxigênio se separou do deutério. E aí vem o pulo do gato. Segundo Fleischmann e Pons, esse processo parecia gerar mais energia, na forma de calor, do que a energia elétrica consumida. Ou seja, ele produzia energia. E os pesquisadores concluíram que isso só podia estar acontecendo porque os átomos de deutério estavam se fundindo ao entrar em contato com o paládio. Tudo o que se sabia até então de reações nucleares sugeria que isso era impossível. Mas outras coisas consideradas impossíveis haviam sido descobertas recentemente, como a supercondutividade em altas temperaturas, demonstrada pela primeira vez 3 anos antes. Então, por que não? A dupla de cientistas estava convencida de que tinha mesmo chegado lá, tão convencida que, depois de combinar com um outro pesquisador que também estava fazendo experimentos de fusão a frio, Stephen Jones, da Universidade Brigham Young, de ambos submeterem seus resultados simultaneamente à revista Nature, decidiu furar o combinado e anunciar um dia antes, numa entrevista coletiva à imprensa, seus próprios experimentos. O mês seguinte foi de puro frenesi. Diversos experimentos realizados por outros grupos tentaram reproduzir os resultados, sem sucesso. Nenhum deles conseguiu medir todo o calor registrado pelo arranjo simples do experimento Fleischmann e Pons. O máximo que alguns conseguiram foi detectar um fluxo anômalo de nêutrons, um sinal indicativo de que talvez estivesse mesmo acontecendo algum processo de fusão. Mas ainda assim, num nível muito menor do que seria necessário para gerar o calor esperado e, sobretudo, numa escala inútil do ponto de vista da produção de energia. Essa discrepância entre calor e detecção de nêutrons era importante e, logo de cara, deixou os cientistas com a pulga atrás da orelha. David Goldstein, pesquisador do Caltech, Instituto de Tecnologia da Califórnia, que já se debruçou sobre diversos casos de fraude científica ao longo dos anos, lembra-se de ter perguntado a um colega com experiência em física nuclear experimental, no dia seguinte à coletiva de Pons e Fleischmann, o que ele achava. É besteira, ele disse, mergulhando imediatamente em jargão técnico. Se fosse verdade, ambos estariam mortos. O que ele quis dizer com isso é que se tivessem acontecido reações de fusão suficientes para produzir a quantidade de calor alegada por Pons e Fleischmann, o fluxo de nêutrons associado teria sido mais do que suficiente para mandá-los para o além. E a controvérsia durou pouco mesmo. Em 1º de maio de 1989,
Apenas 5 semanas após o anúncio original, uma sessão da Sociedade Física Americana descrita por Goldstein como dramática encerrou a controvérsia. Nela, 3 cientistas do Caltech, os físicos Stephen Cornin e Charles Barnes e o químico Nathan Lewis, acabaram com as esperanças da fusão a frio. Lewis contou que tentara repetir o experimento, mas que não funcionou para ele, e Cornin explicou por que o resultado de Pons e Fleischmann parecia impossível. Fleischmann e Pons continuaram convencidos de que o fenômeno detectado em seu experimento era real, e outros cientistas pelo mundo continuaram perseguindo os elusivos nêutrons e acreditando que havia algo realmente importante acontecendo ali. Até hoje há quem conduza pesquisas nessa área e, vira-mexe, ouvimos alguém apresentar algo supostamente revolucionário, ainda que a comunidade científica mesmo não dê atenção alguma a esses rebeldes. Muita gente encara casos controversos, como o da fusão a frio, como casos de ciência patológica. Esse termo foi cunhado em 1953 por Irving Langmuir, Prêmio Nobel de Química, e descreve a condição em que cientistas são induzidos a resultados falsos por efeitos subjetivos, desejo de acreditar em interações limítrofes. Ou seja, o que se observa pode ser explicado por meio de problemas sistemáticos, erros no desenho do experimento, ou fenômenos mais triviais, como interferência em aparelhos de medição. Mas o pesquisador prefere acreditar no resultado, porque confirma o que ele espera, e também porque pode beneficiar sua carreira. Note que existe uma diferença entre ciência patológica e pseudociência. A primeira é mais sutil, consiste no fenômeno, absolutamente compreensível em termos psicológicos e talvez até inevitável, em que cientistas de verdade são induzidos ao erro por conta de crenças e desejos pessoais. A pseudociência, por sua vez, envolve pessoas que apenas se fazem passar por cientistas e tentam se apropriar do linguajar da ciência para convencer as outras de que apresentam resultados válidos, mesmo que tudo não passe de charlatanismo barato. Há uma diferença clara entre astrologia e fusão a frio, só para citar um exemplo. Apesar da decepção em torno do episódio, num certo sentido o caso de Pons e Fleischmann é exemplar. Ele mostra que existem muitos tons de cinza entre a fraude e o engano, e que a ciência pode escorregar na casca de banana de muitas maneiras diferentes. Mas o fato de que a crise foi contornada rapidamente, nem sempre acontece assim, e sem demolir a confiança nas instituições, mostra também o poder de autocorreção do processo científico. A ciência também tropeça, mas é inevitável que, cedo ou tarde, volte a se levantar. O caso do elemento 118. O Laboratório Nacional Lawrence Berkeley, na Califórnia, tornou-se notório ao longo do século XX pela participação na descoberta de diversos elementos químicos. Foram quase 20 deles, entre 1936 e 1974. Mas quando Victor Minot chegou ao Berkeley Lab, esses dias de glória pareciam ter ficado para trás. Sua contratação era justamente uma tentativa de recuperar a dianteira. O pesquisador búlgaro construíra sua reputação na Alemanha, onde participou da descoberta dos elementos 110, hoje chamado Darmstácio, 111, Roentgênio, e 112, Copernício. Em 1996, quando chegou aos Estados Unidos, Minot era tido como um dos maiores especialistas na pesquisa de elementos transurânicos instáveis. São elementos muito pesados, ou seja, com muitos prótons e nêutrons em seu núcleo. São instáveis, e sofrem decaimento rapidamente. A única maneira de detectá-los é identificar os restos do processo, uma vez que o núcleo se quebre. Minot esperava levar o laboratório e seu ciclotron, acelerador de partículas, de 88 polegadas de volta ao estrelato, passando por cima da desconfiança geral da comunidade científica, segundo a qual seria necessário um equipamento mais sofisticado para fazer grandes descobertas. A oportunidade surgiu quando Robert Smolansk, um teórico nuclear polonês, esteve em Berkeley e sugeriu, ao fim de 1998, que seria possível obter o elemento 118, até então nunca detectado, disparando um feixe de núcleos de criptônio 86 num alvo de chumbo. A probabilidade prevista dessa reação produzir o elemento 118, presumindo que o BGS, instrumento acoplado ao acelerador,
e os ciclotrons estivessem operando a sua taxa padrão, era de um evento por semana, escreveu David Goldstein, do Caltech, em seu livro On Fact and Fraud, ou seja, razoavelmente provável, o novo elemento, sendo instável, começaria a decair quase imediatamente, emitindo partículas alfa, e sua presença fugidia seria detectada ao observar essa assinatura de decaimento. Em 9 de agosto de 1999 saiu o resultado, com toda a pompa e circunstância, no respeitável periódico Physical Review Letters, em parceria com outros 14 pesquisadores. Minova anunciava a detecção do elemento 118, uma nova descoberta para Berkeley e festa para Victorino. Isso até que outros pesquisadores tentassem reproduzir o experimento. 3 grupos, na Alemanha, na França e no Japão, logo partiram para uma tentativa. Conta Goldstein, todos esses grupos de pesquisa estavam trabalhando com aparatos mais poderosos que o ciclotron de 88 polegadas, e deveriam estar em condição de observar mais cadeias de decaimento do 118. Quando nenhum dos grupos conseguiu produzir um único resultado positivo, as suspeitas se elevaram. Instados a provarem suas afirmações, os pesquisadores do Berkeley Lab tentaram reproduzir o experimento original, e conseguiram, reportando uma detecção adicional do elemento 118. Mas a essa altura ninguém mais aceitava a palavra dos cientistas. Uma investigação foi aberta em 2001 pelo próprio laboratório, e a conclusão, a que chegou o painel, foi de que todos os eventos de decaimento observados em Berkeley eram fruto de dados fabricados, e o único pesquisador que estava em posição de cometer a fraude era Victorino, que assiduamente conduziu os experimentos do começo ao fim. Investigações adicionais revelaram que também havia sinal de adulteração de dados nas descobertas que o búlgaro havia feito na Alemanha, com os elementos 111 e 112. E, no entanto, ninguém havia percebido aquelas fraudes até então, por um motivo muito simples. Outros experimentos, feitos por outras pessoas, haviam confirmado os resultados. Naqueles casos, Minova acabou salvo pelo sucesso da teoria em prever resultados que ele nunca obteve. Mas, em Berkeley, ele levou azar. As previsões de que se poderia obter o elemento 118 a partir de criptônio e chumbo acabaram se mostrando equivocadas. Ninguém conseguiu transformar a fraude em fato, e a casa caiu para o trambiqueiro. O elemento 118 acabou sendo descoberto, de fato, em 2006, por um grupo do Instituto Integrado para a Pesquisa Nuclear, na Rússia, em parceria com o Laboratório Nacional Lawrence Livermore, na Califórnia. Em vez de colidir criptônio com chumbo, como sugeriam os fraudadores, eles usaram califórnio e cálcio. A história de Minova é interessante e agrega outra camada de entendimento aos possíveis casos de má conduta científica, por 2 aspectos. Primeiro, ele mostra como muitas vezes os fraudadores acreditam estar apresentando fatos verdadeiros. Eles tentam se aproveitar do fato de que você não precisa, necessariamente, fazer experimentos para apresentar resultados verdadeiros. Basta que a teoria esteja certa para que se torne automaticamente possível forjar um experimento bem-sucedido. Esse também foi o caso de um pesquisador que protagonizou uma espetacular série de fraudes na física no começo do século XXI. O alemão Jean-Hendrik Schauer com Tremaerne se estabeleceu nos famosos Biolabs, nos Estados Unidos, após concluir seu doutorado na Universidade de Constança, Alemanha. A essa altura, ele já era tido como um prodígio da física experimental, estudando semicondutores, material de que são feitos os transistores, as chaves lógicas que permitem o processamento de informação em computadores. Só que Schauer com Tremaerne os estava criando com moléculas baseadas em carbono. Era, sem dúvida, um campo extremamente promissor, como mostram hoje as pesquisas feitas com substâncias como grafeno, uma camada de carbono com apenas um átomo de espessura, tida como um dos materiais mais versáteis já descobertos. O desempenho dos experimentos de Schauer com Tremaerne, no entanto, era mais que notável. Entre 1998 e 2001, trabalhando no total com cerca de 20 pesquisadores, ele produzia em média um trabalho novo a cada 8 dias.
A série espetacular culminou em dezembro de 2001 com um trabalho publicado na revista Science, em que SCHO com Trimaerne e dois coautores disseram ter fabricado com sucesso um transistor feito de uma única molécula, um feito por definição imbatível, uma vez que não dá para um transistor clássico ficar menor que isso. O resultado era tão absurdamente extraordinário que encerrou a lua de mel entre SCHO com Trimaerne e a comunidade científica. Entre os primeiros a levantar a bandeira vermelha, estava o professor de física da Universidade Cornell Paulsen, cujas suspeitas foram despertadas por dados que pareciam perfeitos demais. Descreve Goldstein, por exemplo, experimentos diferentes que apresentavam níveis idênticos de ruído, as perturbações e interferências de fundo que aparecem em qualquer experimento, e normalmente são aleatórias. Em 2002, a casa caiu para SCHO com Trimaerne, quando ficou constatado que muito do que ele produziu era resultado de manipulação e invenção, na cara dura, de dados experimentais. Apertado pelas investigações, ele admitiu ter cometido erros, mas disse que realmente tinha observado os fenômenos descritos em suas publicações, e acreditava que os resultados acabariam sendo replicados por outros cientistas. Não foram. Outro aspecto notável das fraudes de Ninov e SCHO com Trimaerne é que ambos conseguiram manipular os resultados mesmo trabalhando com grande número de colaboradores. Isso faz crer que trabalhos com muitos participantes não são intrinsecamente menos passíveis de fraude do que aqueles produzidos por pesquisadores solitários. Normalmente, os cientistas se juntam em grupos porque possuem habilidades complementares, e não é hábito deles ficar fiscalizando os colegas de time. Fraudes científicas são a exceção, não a regra. Mas não podemos fechar os olhos para o fato de que mesmo a ciência moderna, cercada por comitês de ética e normas internas e externas para pesquisa, está sujeita à falibilidade humana. Essas trambicagens não costumam durar muito tempo em física, onde em tese os experimentos podem ser reproduzidos com facilidade maior, mas na biologia, que envolve tanta incerteza e variação no laboratório. É o que veremos a seguir. Os clones humanos, que não eram. Em 1997, o mundo foi pego de surpresa com a revelação de que o grupo do cientista Ian Wilmut, no Instituto Roslin, em Edimburgo, Escócia, havia produzido, no ano anterior, o primeiro mamífero clonado a partir de uma célula extraída de um animal adulto. A ovelha Dolly profetizava a realidade iminente, antes retratada apenas na ficção científica, de que a criação de cópias genéticas de indivíduos seria possível. A técnica usada era da transferência nuclear de célula somática, um nome pomposo para descrever um procedimento em que os cientistas pegam um óvulo não fecundado, trocam seu núcleo, onde fica armazenado o DNA da célula, pelo de uma célula madura do organismo que será clonado e então dão um choque no óvulo, para que ele seja induzido a se replicar, como se tivesse sido fecundado. O Wilmut precisou de 277 tentativas para produzir Dolly, mas deu certo. Outros mamíferos foram clonados com sucesso depois do experimento pioneiro do Instituto Roslin, e ninguém duvidava de que um dia o mesmo aconteceria com humanos, embora já se reconhecesse desde o início que seria um feito muito mais difícil, para não mencionar controverso. Humanos que tenham a mesma composição genética não são exatamente uma novidade. Estão aí os gêmeos univitelinos, a compartilhar o mesmíssimo DNA, que não deixam mentir. Contudo, a ideia de que se poderiam fabricar clones assustava, e muito, os cientistas sérios. É claro, afastavam-se da controvérsia e apontavam que seu objetivo na clonagem humana não era reprodutivo, ou seja, gerar novos indivíduos e sim terapêutico, produzir células embrionárias que pudessem ser usadas para estudar e, eventualmente, tratar doenças hoje incuráveis. Um objetivo nobre, certo? O fato de que um ser humano inteiro, com mais de 200 tipos de célula, pode se originar a partir de um óvulo fecundado já demonstra a versatilidade das chamadas células-tronco embrionárias. Em princípio, elas podem ser usadas para gerar qualquer tecido do corpo, embora convencê-las disso em laboratório nunca tenha sido muito fácil. Foi na esteira dessa busca por células-tronco embrionárias clonadas que o pesquisador sul-coreano Wang Woo-suk, da Universidade Nacional de Seul,
anunciou em 2004 que supostamente seria o primeiro sucesso na área. Em um artigo bombástico publicado na revista Science, o cientista disse ter conseguido clonar células humanas extraídas de adultos e criar embriões com elas, empregando o mesmo método que havia sido usado na criação da ovelha Dolly. De imediato, Wang, que já tinha certa reputação como clonador de animais, tornou-se uma sumidade internacional, e foi proclamado o orgulho da Coreia. Seu laboratório recebeu recursos milionários do governo local para se manter na liderança do campo que acabava de ser criado. Mas, ao mesmo tempo, alguns relatos perturbadores começavam a surgir em torno da pesquisa, como acusações de que Wang teria coagido alunas e pesquisadoras do seu laboratório a doar óvulos para o estudo. Em 2005, ele reportou, novamente na Science, avanços ainda mais impressionantes. Disse ter conseguido clonar 11 linhagens de células tronco embrionárias, usando células de vários pacientes, dos dois sexos e de várias idades diferentes. Curiosamente, Wang estava convencido de que sua técnica não poderia produzir um clone humano inteiro, um indivíduo clonado, à moda da ovelha Dolly. Eu tive a chance de entrevistá-lo, para o jornal Folha de São Paulo, em junho de 2005. Quando o pesquisador ainda estava por cima da carne seca, e quanto à evolução das técnicas de clonagem. Quando Ian Wilmut criou a ovelha Dolly, em 1996, muitas tentativas foram necessárias para o sucesso. E agora, como você sabe, há algumas diferenças entre óvulos animais e óvulos humanos. Os óvulos humanos são muito finos e frágeis. Portanto, uma grande dose de habilidade é necessária. Ian Wilmut visitou nosso laboratório em abril e disse que viu algumas diferenças entre a clonagem de animais e os procedimentos que usamos. No momento, a obtenção de células tronco embrionárias por clonagem também é muito difícil. Mas estamos aperfeiçoando a técnica. No ano passado, produzimos uma linhagem de células tronco a partir de 242 óvulos. Agora, obtivemos 11 linhagens a partir de 185 óvulos. A taxa de sucesso aumentou 15 vezes. Muitos se opõem à clonagem reprodutiva justamente pelas dificuldades. Se a técnica se tornar segura, o senhor continuará contra. Você tem de entender, há muitas diferenças entre a clonagem reprodutiva e a pesquisa de células tronco. Os cientistas já conseguem obter linhagens de células tronco embrionárias com a técnica de transferência nuclear, mas toda vez que foi tentado obter um embrião viável, ninguém conseguiu. Jamais. Clonar um ser humano usando nossa técnica e nossa pesquisa, eu considero que seria praticamente impossível. Se alguém pegar um dos seus embriões e tentar implantá-lo num útero, não funcionaria. Nossos embriões clonados nunca poderiam dar origem a uma vida humana viável. Eles não têm a capacidade e o potencial. Por quê? Os embriões clonados derivados de humanos têm grandes limitações em número de células, param de se dividir muito cedo e não evoluem mais. O Dr. Gerald Chaten, da Universidade de Pittsburgh, já tentou desenvolver clones de macacos. Ele não conseguiu avanço algum depois de transferir os embriões para uma mãe de aluguel. Nós achamos que a técnica de transferência nuclear só funciona para estabelecer linhagens de células tronco embrionárias, mas não para desenvolver um clone humano. O senhor diria com todas as letras que, com o conhecimento existente hoje, é impossível clonar um ser humano. Sim, nós achamos que é impossível. Durante a entrevista, o pesquisador me pareceu muito ético e coerente. Na ocasião, confesso, ele soou como um sujeito sério, e a comunidade científica teve a mesma impressão. A casa só começou a cair em novembro de 2005, quando Gerald Chaten, da Universidade de Pittsburgh, anunciou que havia encerrado sua colaboração com Wang por problemas éticos. Estava ficando claro que o sul-coreano realmente havia forçado as mulheres de seu laboratório a doar óvulos. Uma nuvem sombria passou a cobrir toda a pesquisa. É verdade que, até aquele ponto, ninguém havia conseguido reproduzir o sucesso reportado por Wang. Mas isso, por si só, não era motivo para desacreditá-lo. Diferentemente do caso do elemento 118, que contamos no texto anterior, que envolve reações físicas que podem ser previstas,
descritas e reproduzidas com extrema precisão. Os experimentos biológicos sempre têm variações e pequenos detalhes que podem separar o sucesso do fracasso. O fato de que ninguém havia reproduzido o experimento de Wang não significava que ele não fosse para valer. Mas o pesquisador passou a ser cada vez mais pressionado, e uma investigação foi aberta pela Universidade Nacional de Seul. Além de confirmar o esquema de coação na obtenção de óvulos, o painel constatou que Wang havia desviado dinheiro da pesquisa e que os dados apresentados em seus artigos na ciência eram fraudulentos. No supostamente revolucionário trabalho de 2005, em vez de 185 óvulos, haviam sido usados pelo menos 273. 9 das linhagens de células desenvolvidas eram patentemente falsas, e as 2 outras não puderam ser verificadas. E o resultado de 2004 não havia sido produzido por clonagem, mas por partenogênese, em que o óvulo é induzido a iniciar replicação celular sem ser fecundado. Mas isso só foi descoberto em 2007, depois que os outro grupo de pesquisadores já havia conseguido reportar sucesso com a produção de células embrionárias a partir de partenogênese. Nem tudo era mentira no trabalho de Wang. Seu grupo de fato foi responsável pelo primeiro cão clonado, Snoopy, nascido em 24 de abril de 2005. Mas, no que diz respeito à clonagem humana para fins terapêuticos, ele era um picareta, e foi condenado a 2 anos de prisão pela justiça sul-coreana. Fim de carreira para ele. Depois dessa, eu não poderia culpar você por imaginar que outros pesquisadores pensariam 2 vezes antes de produzir fraudes com células-tronco. Bem, pense novamente. Não muito depois de Wang cair do cavalo, em 2006, seus vizinhos japoneses liderados por Shinya e Yamanaka, em Kyoto, produziram um avanço extraordinário. A obtenção de células-tronco iguais às embrionárias, mas partindo diretamente de material de um organismo adulto. As células IPS, ou células-tronco pluripotentes induzidas, eram produzidas por reprogramação genética. Certos genes eram introduzidos nelas por um vírus e reativavam a programação de uma célula embrionária, como se ela achasse que é um embrião e, por conta disso, passasse a se multiplicar como dando origem a células ditas pluripotentes, ou seja, capazes de se transformar em qualquer tecido do corpo. A descoberta dessa vez foi de verdade e Yamanaka conquistou, em 2012, junto com Joan Gordon, o Prêmio Nobel em Medicina ou Fisiologia, pela descoberta de que células maduras podem ser reprogramadas para se tornar pluripotentes. Entretanto, o processo que levava à reprogramação ainda era complexo e exigia a inserção de genes, o que não dava muita confiabilidade. Uma corrida em torno de melhorias da técnica e aplicações começou a ser disputada por instituições do mundo inteiro. Isso ocasionou, em 2012, o que provavelmente foi a fraude mais rápida da história da ciência. Durou um dia. Em 11 de outubro, o pesquisador japonês Hisashi Moriguchi, da Universidade de Tóquio, disse à imprensa local que havia tratado com sucesso 6 pacientes com problemas no coração usando células reprogramadas do fígado deles. Em 12 de outubro, a revista Nature já havia feito uma investigação preliminar e determinado que Moriguchi mentiu, plagiou artigos e disse falsamente ter vínculos com instituições americanas supostamente participantes do estudo. No dia 13, numa entrevista coletiva organizada às pressas, Moriguchi admitiu a fraude. Agora, desta vez, a lição foi aprendida, né? Não. Tem mais. Em 2014, o pesquisador Haruki Obokata, do Instituto de Pesquisa japonês Riken, publicou na Nature um trabalho que podia mudar a face da pesquisa com células reprogramadas, se fosse verdade. Ele disse ter conseguido induzir a pluripotência simplesmente submetendo as células a algum tipo de estresse, fosse a exposição a um meio ligeiramente ácido ou a uma toxina bacteriana. Como acontece em qualquer campo quente da ciência, outros pesquisadores tentaram reproduzir o feito. E nada. Talvez não chegue a ser uma surpresa para você que o Riken tenha iniciado uma investigação e concluído que o Obokata falsificou dados para obter seus resultados. A conclusão foi apresentada, apropriadamente, no dia 1º de abril de 2014. Até a publicação deste livro, ninguém mais havia tentado fraudar um feito espetacular com clonagem ou células-tronco.
Mas se há algo que podemos concluir dessa história toda é que ainda veremos outros resultados falsos no futuro. Se essa modesta lista de episódios já deixou você de cabelo em pé, eu tenho uma má notícia. Ela representa apenas uma pequena fração de todas as fraudes ou enganos já perpetrados ao longo da história da ciência. Só para citar mais alguns exemplos, basta lembrar que, em 1614, o alemão Simon Marius tentou alegar que havia observado as 4 maiores luas de Júpiter alguns dias antes de Galileu, em 1610, chegando a plagiar registros mais antigos feitos pelo italiano. Embora nunca tenham levado a sério a afirmação de Marius, e o crédito tenha sido atribuído a Galileu, os nomes que o alemão sugeriu para os satélites jovianos, Io, Europa, Ganímedes e Calisto, acabaram se tornando oficiais. Há também a estranha história da identificação do vírus causador da AIDS, que foi feita por um grupo francês liderado pelo virologista Luc Montagnier em 1983. Havia uma corrida para isolar o patógeno responsável pela devastadora epidemia global, e aparentemente outro grupo, liderado por Robert Gallo, nos Estados Unidos, havia chegado junto à reta final. Ambos publicaram seus resultados simultaneamente na revista Science, mas investigações posteriores mostraram que, de algum modo, amostras do vírus isoladas no laboratório do Montagnier foram parar no laboratório de Gallo. Espionagem científica, para dizer o mínimo. Montagnier recebeu o Nobel em 2008 pela descoberta, Gallo não. Isso sem falar em médicos oportunistas como o ginecologista italiano Severino Antinori, que disse em 2002 ter clonado 3 seres humanos implantados em barrigas de aluguel, inspirando até novela televisiva no Brasil, para depois, em 2006, dizer que desistira da clonagem por questões éticas e legais, sem jamais ter comprovado qualquer um de seus feitos. E nem preciso comentar o líder da seita religiosa israeliana, que também fundou uma empresa de clonagem e disse ter feito coisas parecidas na mesma época. Se resolvermos ser exaustivos, a lista será interminável. Quis, com essa breve seleção de casos, meramente mostrar que os cientistas, como todos os seres humanos, rotineiramente cometem erros, e que esses erros podem ser cometidos de muitos modos, com ou sem intenção, e podem ter diversas raízes. Há quem minta por prestígio, há fraudes por poder, há a busca por dinheiro e há, pura e simplesmente, a vontade de acreditar. Isso não deve, contudo, fazer você perder a fé na ciência, nem nos cientistas. O fato de que conhecemos todos esses casos de fraude e engano significa que o método científico e o funcionamento básico da dinâmica de pesquisa parecem compor um sistema que, cedo ou tarde, acaba eliminando ideias incorretas. Essa é a boa notícia que não pode ser desprezada. A ciência já traz embutido um mecanismo de correção de erros. Na prática, é um bom motivo para você confiar nos alicerces, mas desconfiar sempre do último tijolo colocado no edifício da ciência. A humanização dos cientistas e a compreensão de que eles erram não diminui o sucesso da ciência. O que, a propósito, leva ao nosso próximo assunto: os problemas que a ciência pode trazer, não por serem fruto de erros, mas por serem acertos. O fim da inocência. A corrida para o desenvolvimento da bomba atômica, o lado negro da ciência de Einstein. E é igual a mc ao quadrado. Albert Einstein, físico alemão. Quando o ano de 1905 começou, o alemão Albert Einstein era um virtual desconhecido. Sua família havia se mudado para a Suíça no fim do século XIX, onde ele estudou física na Politécnica Federal em Zurique. Depois de 2 anos frustrantes sem conseguir espaço nos círculos acadêmicos, Einstein acabou empregado pelo escritório de patentes, em Berna, para conduzir trabalhos burocráticos. E então, aos 26 anos, ele mudaria completamente a face da física. Após a publicação de 4 artigos em rápida sequência, ele terminaria 1905 reconhecido como um prodígio científico. O primeiro deles foi enviado ao Zennalen der Physik, periódico científico alemão que na época era o suprassumo em estudos de física, em 18 de março, e usava o conceito de quantum, criado 5 anos antes pelo físico alemão Max Planck, para explicar o intrigante efeito fotoelétrico, o fato de que um metal, quando exposto à luz,
produz uma corrente elétrica. A solução, propôs Einstein, era tratar a luz não como uma onda, ideia predominante até então traço, mas como uma partícula, um pacote de energia, o tal quantum. Os quanta plural de quantum, seriam a moeda de troca que, ao serem absorvidos pelos elétrons no metal, forneciam a energia para que eles se desprendessem de seus núcleos e fluíssem como uma corrente. Era uma ideia arrojada, dado o status consolidado da luz como onda, estabelecido um século antes por James Clerk Maxwell. O trabalho de Einstein enfatizou a importância da física quântica para a compreensão dos fenômenos e estabeleceu o que hoje conhecemos como a dualidade onda-partícula. O fato de que partículas podem se comportar como ondas, e vice-versa, dependendo do experimento que realizamos. Esse primeiro trabalho, publicado em 9 de junho, valeu-lhe em 1921 o Prêmio Nobel em Física. Mas não seria o mais famoso dos artigos publicados pelo cientista naquele ano prodigioso. Em 11 de maio, o editor do Annalen recebeu o segundo trabalho de Einstein, desta vez versando sobre o movimento browniano. É aquela movimentação aleatória que vemos, por exemplo, nas partículas suspensas no ar quando o quarto é iluminado por uma fresta da janela. Sabe do que estou falando? As partículas, poeira, pólen etc., parecem se mover aleatoriamente, em diversas direções. Einstein demonstrou que aquele movimento aleatório, que também pode ser visto em partículas suspensas no líquido, acontece porque a matéria é composta por átomos. O movimento aleatório da poeira suspensa no ar ou de uma minúscula gota de óleo boiando na superfície da água é fruto das intermináveis pancadas recebidas de moléculas do meio que o cerca. Até o começo do século XX ainda havia discussão sobre a natureza da matéria, se ela era contínua ou composta por unidades atômicas discretas. Depois do trabalho de Einstein, publicado em 18 de julho, essa discussão acabaria de vez, antes de ele chegar a figurar nas páginas do Annalen. Contudo, o físico alemão atacaria novamente. Num artigo recebido pela revista em 30 de junho, ele descreveria sua teoria da relatividade restrita, às vezes também chamada de especial. Ela basicamente reconciliava as equações de Maxwell para a eletricidade e o magnetismo com as leis da mecânica de Newton, ao introduzir efeitos visíveis apenas quando se chega perto da velocidade da luz. O que Einstein fez foi basicamente partir do pressuposto de que a luz viaja sempre à mesma velocidade, não importando o estado do observador. É uma coisa contraintuitiva, então não custa usar um exemplo para mostrar o tamanho do choque. Imagine que você está parado à beira da estrada e um carro viaja na sua direção a 60 km/h. Ao medir sua velocidade, esse seria o número obtido, 60 km/h. Contudo, se você estivesse viajando num outro veículo, a 60 km/h, na direção oposta, mediria a aproximação daquele carro a 120 km/h. As velocidades se compõem e se somam, certo? Pois bem, tire o outro carro e coloque em vez disso um raio de luz. Pouco importa se você está na beira da estrada ou viajando na direção oposta, você sempre medirá a luz chegando à mesma velocidade fixa, que no vácuo é de cerca de 300 mil km/s. Experimentos realizados no fim do século XIX em busca do meio que supostamente suportava as ondas de luz. Hoje sabemos que ela não precisa de um meio para se propagar. Mediram exatamente isso. A luz sempre viaja à mesma velocidade. A solução de Einstein foi partir desse fato para sugerir que espaço e tempo se contraem ou se dilatam, dependendo das circunstâncias, para se adequar à invariabilidade da velocidade da luz. Isso por sua vez eliminava certas discrepâncias sugeridas pelas equações de Maxwell quando aplicadas a corpos em movimento. Com isso, Einstein eliminava os conceitos de que o espaço e o tempo são fixos e imutáveis, como definidos por Isaac Newton mais de 3 séculos antes. A despeito de nossa percepção sensorial, tanto espaço quanto tempo são flexíveis, e a única coisa realmente fixa é a velocidade da luz no vácuo. E então veio o quarto trabalho, recebido pelos Annalen der Physik em 27 de setembro e publicado em 21 de novembro. Nele, partindo da sua novíssima teoria da relatividade especial, Einstein formula o princípio de equivalência massa-energia, codificado pela equação mais famosa da história da ciência, E
é igual a mc ao quadrado. Ela significa basicamente que energia é igual a massa multiplicada pelo quadrado da velocidade da luz. Ambas são faces da mesma moeda, intercambiáveis. E, como a velocidade da luz multiplicada por ela mesma é um número muito grande, mesmo uma pequena conversão de matéria em energia gera uma quantidade imensa de energia.